Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline Braque, gerente de engenharia da TOTS Varejo Supermercados. E é um prazer estar aqui com vocês novamente, junto com o nosso time de especialistas aqui, para passar algumas novidades aí do lançamento da versão 2507, entre outros recados importantes também que a gente vai aproveitar para passar aqui para vocês, tá? Então, a nossa agenda hoje, primeiro vamos falar das novidades de ambientação para essa nova versão da 2507. Então, principalmente o pessoal de TI, né, que faz a atualização de versão. Presta atenção aí nessa parte de ambientação, a gente tem uns recados bem importantes. Depois também vamos falar alguns temas também essenciais sobre segurança da sua operação. Em terceiro lugar, experiência do usuário. Vamos falar um pouco sobre a novidade aí, nossos TOTUS News. E também os convites aí para participar dos nossos fluxos de design, junto com o time de experiência de usuário. Depois a Mayra vai trazer um pouco sobre os nossos testes integrados, né, a garantia de qualidade do que nós fizemos para o lançamento dessa versão. Na sequência, o ciclo de vidas das nossas versões atuais, né, inclusive dessa que está sendo liberada, que foi liberada agora. E depois a gente, né, tem um tempinho aí para responder perguntas e respostas que vocês podem enviar aí no Kiwi, tá bom? Então, iniciando aí com o Vitor, nosso especialista em pesquisa de desenvolvimento, para passar sobre os temas de ambientação. Muito obrigada, pessoal, e até já já. Obrigado, Aline. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Vitor, sou especialista aqui em pesquisa e desenvolvimento. Vou abordar alguns tópicos aí que a gente separou para falar sobre a parte de ambientação, tá? Então, um importante aí que a gente tem que se atentar é a atualização do client da linha da Com5. A gente incluiu novos recursos que são importantes para o pleno funcionamento aí da versão nova, tá? Então, tem que desinstalar a versão antiga, instalar essa versão nova que está disponibilizada lá já para download. Então, é muito importante que essa versão esteja atualizada para que todos os recursos funcionem. Então, fiquem bem atentos aí para fazer essa instalação, visto que se isso não for aderido nessa instalação, pode acontecer alguns problemas e isso ficar perdido ali, a gente ficar difícil identificar, porque precisa desses recursos, tá, pessoal? Então, lá no portal de downloads vocês já podem fazer, ah, baixar, já pode até instalar antecipado, tá? Mesmo não estando na versão ainda, mas vocês já podem antecipar, fazer a instalação aí, já se adequando, porque isso não é só para 2507, isso daí vai funcionar também para as versões anteriores. Então vocês já podem se antecipando e instalando e já deixando essa parte de ambientação já em ordem para quando forem para atualizar para 2507, já estarem já adequados com os novos recursos e não terem nenhum problema no uso do RP nessa versão da linha com 5, tá bom? Outra aí necessidade de ambientação. A gente está trazendo aí o .NET 8, que é a versão mais recente da Microsoft para as nossas aplicações. Então, a ferramenta do Publica Web, que é a nossa ferramenta de publicações dos pacotes web, vai fazer a crítica dessa versão. Na versão anterior, ele já sinalizava, ele não exigia essa versão na 2501, ele já trazia já ali. Então, provavelmente muitos de vocês já devem ter ambientado, já devem ter instalado aí como antecipação. A gente já tinha feito esse trabalho para trazer como ambientação um aviso de que isso seria necessário, mas agora a partir da versão 2507, essa versão do .NET passa a ser obrigatória, tá bom? Então, quem ainda não instalou, ela vai começar a exigir, vai bloquear ali a continuidade do processo de ambientação web, mas também é simples, ali na ferramenta ela já traz o link para vocês baixarem a versão correta que precisa ser instalada e instalar e estando isso instalado, a ferramenta vai liberar e não precisa fazer mais, é uma vez só, tá? A gente está pontuando aqui que tem algumas versões ali do .NET 3.1 e do 6 que já estão sendo descontinuados, já foram descontinuados pela Microsoft, e a gente já está trabalhando para a próxima versão. Nas próximas versões, a gente não está mais utilizando isso. Então, provavelmente nas próximas versões, a gente já vai eliminar aí dessa exigência da ferramenta e dos produtos, eles já vão estar atualizados com a última versão
disponibilizada pela Microsoft com os últimos recursos e questões de segurança, tá bom, pessoal? Então a gente já está trabalhando nesse ponto aí para trazer mais segurança para o produto. Outro ponto aí é os pacotes desacoplados. A gente tem feito um trabalho para cada vez mais trazer esses pacotes aí apartados do RP. Então, um novo módulo que a gente está entregando aí, é o Inteligência Tributária, tá? A gente já tinha ali o configurador de cenários tributários, o DW, o iFood, o conector do iFood, o VTEX. E aí, um ponto aí de curiosidade é que esses pacotes eles são liberados também, o inteligência tributária, o configurador de cenários tributários, junto com o RP. Mas também vocês conseguem atualizar eles apartados, sem precisar parar o RP, principalmente a inteligência tributária. Então, correções pontuais nos módulos, hoje fica mais fácil a gente fazer a atualização, né? Às vezes para atender uma legislação, ou alguma correção pontual do módulo, tá? Vocês não precisam mais estar parando todo o RP para fazer essa atualização desse módulo. A própria ferramenta ali, ela é feita pelo Publica também, tá? E ela já faz essa atualização da parte web, que esses módulos aí são web, e ela já faz a parte de execução de scripts sem precisar parar todo o RP. Então, a gente tem trabalhado fortemente para trazer esses módulos aí, para ter um ganho na hora de fazer a atualização desses produtos, para ser mais dinâmico o dia a dia e não ficar dependendo de parada do RP e de fazer toda uma janela de atualização para poder atualizar esses módulos. E isso aí ser um pouco mais tranquilo e dinâmico para vocês. Então, a gente tem feito todo esse trabalho de atualização e dinâmica de investimento nesses módulos para agilizar também na parte de atualização. Agradeço a todos aí, tenham um bom dia e eu vou passar a palavra agora para o Thiago Penati. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço aí a participação de vocês. Me chamo Thiago Penati, estou como especialista e lidero o time de dados e DevOps aqui. Pessoal, falando de segurança, que é um tema que a gente trata aqui com muita seriedade e prioridade, nós temos uma mudança para ser feita, tá? A partir da 2507, mas ela também deve ser replicada para 2501, que é a mudança do usuário com 5, tá? O usuário master do RP, ele vai ser alterado para que somente faça leituras, tá? Então, hoje ele é um usuário super administrador, né? Ele é um usuário que tem a permissão para fazer alterações, para fazer modificações, input de dados. Ele vai ser alterado e ele vai ter apenas a permissão para fazer leitura, tá? Quando eventualmente precisar de um acesso de suporte, ele não vai ter mais a permissão para fazer modificações no produto. Isso vai trazer, de uma certa forma, mais segurança para a operação dos clientes, especialmente quando esse usuário ainda não está ainda com a redução dos privilégios, tá? Esse é o primeiro passo que a gente está fazendo com esse super usuário master e nas próximas versões a gente deve evoluir mais essa questão dos usuários não nominais, tá? E falando sobre um pouquinho ainda de segurança, de logon, de acesso, a gente está sempre reforçando isso, inclusive em TOTOS Informa, a gente já fez comunicado sobre isso. É importante, e inclusive temos um documento, né, que está à disposição de vocês para auxiliá-los e orientá-los sobre a utilização de usuários nominais, né? A gente recomenda fortemente a utilização de usuários nominais, que não seja utilizado usuários genéricos, né, setoriais ou departamentais, que seja habilitado o uso de senha forte. Isso também nas próximas versões deve mudar um pouco, tá? Em relação a essa possibilidade de desativar isso. Isso já, a gente já está antecipando para vocês que nas próximas versões a gente deve melhorar isso. Então, é interessante que agora vocês já experimentem, conheçam essa opção de utilizar senhas fortes para os usuários, tá? Hoje a gente está vivendo um outro momento em relação à segurança. Aquilo que atendeu
há um tempo atrás, hoje não atende mais. A gente precisa fortalecer esses mecanismos. Então, a gente recomenda, o RP já há muitos anos já contempla esse conceito de senha forte para os usuários e a gente recomenda fortemente que vocês, quem ainda não utiliza, que conheçam o recurso, que façam a ativação desse recurso no ambiente produtivo de vocês, tá? Também, outra recomendação importante é a autenticação por AD. É uma outra boa prática que fortalece principalmente o controle, né? Centraliza e fortalece o controle de logon, tá? De autenticação, principalmente quando uma pessoa é desligada, ela automaticamente, quando ela é removida, desativada do AD, ela vai também perder o acesso no RP, tá? Essa credencial automaticamente vai ser desativada. Então, a gente também está vindo aqui reforçar, aproveitando o momento, tá? Reforçar essa questão da autenticação usando esse recurso, tá? E, inclusive, é um recurso que não só traz segurança, mas também traz uma certa integração, né? Entre as políticas de segurança de rede corporativa da empresa com a integração com o produto. E também revisar periodicamente acessos, né, concessões que são feitas para usuários, é uma prática. Nós temos dentro do módulo de segurança alguns relatórios, algumas aplicações que inclusive foram disponibilizadas e estão sendo evoluídas eh, a partir da 2507 para que a gestão e compliance de concessão de acesso seja feita de uma forma periódica, de uma forma consistente, e inclusive em sintonia com relatórios de auditoria, com relatórios de eh, entregas, né, de auditorias de segurança, que são feitas, às vezes, periodicamente, até por empresas terceiras, tá? Então, novamente, recomendamos aí fortemente um foco nesse tema de segurança, que é um item, momento, né, importante, e está sempre revisando isso, é muito válido, tá? Também uma questão envolvendo segurança, pessoal. A gente está vendo, aproveitando o momento para reforçar algumas coisas que já, na verdade, não são novidades, mas que a partir da 2507 nós vamos adotar, né? Estamos adotando mecanismos adicionais para fazer consistências nos dados gerados pelo produto e persistidos no banco de dados, tá? Então, esses dados passarão a contar com uma espécie de assinatura, então, que garante que a origem daquele dado ele é de origem confiável, de origem oficial e de origem homologada. Nós, ao longo desses mais de 20 anos de produto, a gente tivemos um ecossistema muito aberto que possibilitou aí inúmeras integrações, muitas delas, inclusive, homologadas, oficiais, mas a gente precisa garantir, principalmente, e preservar, né, a operação dos nossos clientes, uma vez que, como detentor, como fabricante do software, a gente precisa fornecer mecanismos, né, interfaces, de forma segura, para que os clientes possam utilizar e não possam ser impactados em eventuais, inclusive em eventuais mudanças que a gente faz, né? Estamos fazendo algumas mudanças estruturais no produto, mudanças que são importantes, né? Que a gente está bem buscando fazer isso há um bom tempo. E essas mudanças estruturais elas vão olhar para coisas oficiais, para coisas homologadas, tá? Então, quando a gente faz integrações que não utiliza interfaces oficiais homologadas, a gente está expondo a possibilidade desse processo não funcionar mais ou ter algum problema de erro lógico, tá? Então, é importante, a gente, é um trabalho que a gente vai fazer gradual, mas contínuo, tá? Até a gente ter aí uma integração mais consistente, mais sinérgica aí com o que a gente espera de integridade e consistência, tá? Então, só reforçando aqui, algo que isso, inclusive, já é em questão contratual, né?
o uso de interfaces não oficiais, não homologadas, conexões ou alterações em estruturas ou componentes, né, incluindo questões de banco de dados do produto, né, inserções e alterações utilizando tabelas diretamente, não usando interfaces, tá? Então isso configura o uso inadequado, tá, do software. Então o cliente fica sujeito a eventuais questões de não atendimento a garantias, riscos com a integridade dos dados e também especialmente a questões de legislação, tá? Então traz aí um risco para a operação que realmente a gente não consegue prever, inclusive, né, com antecedência. Então, é importante a gente buscar, e eu estou colocando, inclusive, aqui um link com as nossas APIs, né? Temos as APIs, temos uma boa coleção de APIs, ainda estamos trabalhando para evoluir, né? Essa capacidade de disponibilizar interfaces por API, mas temos outras interfaces de banco, né, também, que são homologadas, são documentadas. Então, em caso de dúvidas, né, tem uma integração aqui, eu não sei se ela é homologada, se ela é oficial, se eu estou fazendo de forma consistente e íntegra, bom, nos procure, tire essas dúvidas, né, não deixe isso para depois. Um outro lembrete importante, pessoal, o produto pode contemplar módulos opcionais, módulos complementares que podem exigir licenciamento específico. Então, parte desses módulos, inclusive tabelas, estruturas de banco, fazem parte desses módulos que são licenciados. Então, eles, antes de serem utilizados, devem ser consultados também para que veja se está tudo em compliance, se não tem nenhuma questão de uso inadequado, tá? É, é isso. O que mais? Pode passar aí. Agora eu vou passar para o Alex, nosso especialista aqui em experiência de usuário. Obrigado. Obrigado, Penati. Bom dia, pessoal. Como o Penati trouxe, né, eu sou especialista em experiência do usuário aqui em vários supermercados. Estou à frente aí do time de experiência do usuário. E a gente vai falar algumas novidades para vocês, né? Entre elas, a TOTS News, que é mais um meio da gente estar se comunicando com vocês, né? A gente já faz alguns comunicados para vocês, o próprio webinar também é um meio da gente estar se comunicando com vocês, e agora a gente vai ter o TOTS News, né? Que vai trazer ali alguns informativos, né? Pensando na experiência de vocês, trazer essa informação de uma maneira ainda mais assertiva para vocês, né? Então, novas soluções e funcionalidades, materiais para facilitar o uso do produto, avisos e comunicados importantes, comunicação direcionada conforme o tema. Então, são todas as informações que é útil para vocês no dia a dia sobre o nosso produto e a gente vai estar trazendo aí através dessa ferramenta, tá? Pode passar. Legal. Bom, como eu disse, né, a gente está à frente aqui sobre o tema experiência do usuário e a gente desenvolve vários tipos de processos para entregar produtos que sejam cada vez mais significativos para vocês, que entreguem valor no dia a dia para vocês. E para isso a gente utiliza uma abordagem dentro dos nossos processos, que é o Design Think. E o Design Think ele passa ali por três pilares principais, que é pesquisa, ideação e experimentação. E dentro desses pilares, a gente precisa interagir bastante com quem utiliza os nossos produtos também. Então, entender quais são as dores do dia a dia, quais são os ganhos desejáveis que vocês têm sobre os nossos produtos, para a gente é algo extremamente relevante e vocês podem colaborar junto com a gente em vários momentos desse processo, seja no momento de pesquisa, que é o momento que a gente ainda está trazendo ali as coletas, né, entendendo um pouco mais sobre o cenário, a ideação, que é quando a gente pega todo esse material de pesquisa e traz ali para a gente idear novas soluções, essas soluções serem significativas para vocês, e depois a gente experimenta isso através de níveis de protótipo, onde a gente vê se aquilo que a gente está ideando realmente faz sentido. Então, vocês podem estar colaborando junto com a gente, participando de toda essa ideação, né? E basta só se inscrever nesse QR Code que a gente está deixando aqui na tela, tem um formulário ali, e aí a gente entra em contato para vocês estarem participando junto com a gente. Beleza? Pode passar.
E aí, só para ficar um pouquinho mais claro, pessoal, aqui tem os tipos de fluxos que a gente atua, tá? Então, a gente tem um fluxo de iteração, esse fluxo ele é especificamente focado em usabilidade. Então, quando a gente está tratando sobre esse tema dos nossos produtos aqui, junto ao time de produto, que vocês vão estar conhecendo, interagindo aí nos próximos webinars, a gente desenvolve um fluxo focado em usabilidade para as nossas soluções. Então, para a gente é muito importante, principalmente na questão de teste de usabilidade, ter a participação de vocês. Temos também o melhorias de usabilidade, aí a gente olha muito para os nossos produtos desktop, onde a gente está sempre trazendo também alternativas da gente estar melhorando a usabilidade desses produtos. Também é um fluxo que faz muito sentido ter a participação de vocês também no nível de teste de usabilidade. Temos o fluxo que a gente chama de fluxo convencional de design aqui, que ele já lida de ponta a ponta, quando a gente está falando de inovações, principalmente disruptivas, né, de novos produtos, a gente lida com aqueles 3 pilares principais de pesquisa, de ideação e de experimentação, e faz muito sentido ter vocês participando junto conosco durante todo esse processo. E, por fim, o proposta de valor, que a gente está olhando para a evolução do nosso produto e que realmente importa, que é a entrega de valor, né, para vocês, seja na questão relacionada à performance, né, seja na questão do uso, onde a gente pode estar aprimorando cada vez o nosso produto numa visão de futuro, e aí vale muito a pena a gente também conversar com vocês. Então, esses são basicamente os fluxos que a gente trabalha aqui hoje, e fica novamente o convite para vocês estarem participando junto conosco, tá? E aí, trazendo aqui para vocês também, a gente disponibiliza para vocês a página de documentação dessa versão, onde vocês podem estar já usufruindo dela, tá? Então, a gente está buscando cada vez mais evoluir as nossas documentações para trazer uma melhor experiência no uso dos nossos produtos para vocês, e aí basta vocês acessarem o QR Code para estar acessando. Bom, seria mais esses os recados que eu teria para passar para vocês. Vou estar passando agora a palavra para a Mayra, nossa especialista de qualidade. Bom dia a todos. Eu sou Mayra Dias, especialista em qualidade, e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o trabalho que a gente fez na área de testes aí dessa nova versão. Pode passar. Além dos testes que a gente executa durante o fluxo de desenvolvimento, quando a gente finaliza as implementações, né, de uma nova versão, a gente tem um período que é dedicado exclusivamente para a gente fazer os testes sistêmicos, onde a gente vai validar todo o nosso produto, independente se ele teve uma implementação ou não, para a gente poder garantir que não teve nenhum impacto. Essa etapa a gente dá o nome de validação de versão. Durante essa validação, o nosso objetivo é garantir a funcionalidade, também a segurança e a performance dos nossos produtos. E nessa validação de versão da 2507, a gente teve um foco, né, um destaque aí todo especial para as implementações relacionadas à reforma tributária. A gente teve uma validação específica e exclusiva sobre esse tema, onde a gente executou vários testes sistêmicos integrados que envolveram diversas áreas. Então, a gente validou desde a criação dos cenários, né, através do configurador dos cenários tributários, passando por vários tipos ali de tributações, né, por exemplo, integral, o reduzido, isento, diferido, crédito presumido e regular, nos principais processos. Então, compra, recebimento, produtor rural, precificação, venda, perda, transferência, financeiro, fiscal e contábil. Então, a gente passou aí por vários processos do nosso produto, né, realizando esses testes realmente de uma forma integrada. Um ponto importante de destacar aqui, pessoal, é que foram validadas apenas as implementações que já tinham sido liberadas. A nova versão, ela, por enquanto, né, não contempla todas as mudanças referentes aos itens, né, da reforma tributária, que está previsto para acontecer agora, né, a partir do mês de setembro.
O que eu quero reforçar aqui é que todo esse trabalho que a gente realizou, toda essa atenção, né, esse cuidado que a gente teve, né, um acompanhamento diferenciado que a gente fez na validação de versão referente à reforma. A gente validou todos os processos também, tá, pessoal? Não só a reforma, validamos todos. São milhares de casos de testes que são executados. Então, além de toda essa validação dos nossos produtos, a gente teve esse acompanhamento mais diferenciado, né, algo muito mais específico, com os itens da reforma tributária. E tudo esse trabalho que a gente teve é para garantir que essas nossas entregas, elas realmente, né, estejam, de fato, aderentes aí às mudanças legais e que vocês possam contar com uma solução, né, ainda mais confiável e robusta aí dos nossos produtos. É isso sobre a validação e diversão, e eu agradeço pela participação de todos vocês. Passo para o Thiago Penati. Leu novamente aqui, pessoal. Bom, sobre ciclo de vida, a gente sempre traz aqui algumas informações importantes, né? Como datas, expiração, né? Lançamento. É importante para a gente manter informado vocês, né? Com previsibilidade do que a gente tem. Hoje, então, nós temos duas versões sobre em andamento, né? Sobre os RPs. Então, temos ali tanto a linha RMS como a linha com 5 e o WMS. Temos sempre duas versões correntes. Hoje é o nosso modelo de lançamento de releases. Então, temos aí a 2501, a 2407, ela já expirou, né? No lançamento da 2501, a gente expira a versão, no mesmo dia que a gente lança uma nova. Então, a 2407 ela já se encontra com o suporte encerrado, né? Então, clientes que estão na 2407 ou anterior a 2417, recomendamos fortemente aí, inclusive por questões de reforma tributária, questões de legislação, a gente orienta que eles sejam atualizados aí pelo menos para 2501, que é uma versão que tem suporte até janeiro de 2026, 13 de janeiro de 2026. Os dois RPs e o WMS recebem atualizações de legislação, manutenção e tem o suporte, né, ativo para 2501 até essa data. 2507 a gente acabou de lançar, é a versão mais recomendada. Se você for se planejar para atualizar, a gente também fortemente recomenda que você já migre para 2507, que contempla aí os recursos mais recentes, né? A 2501 já faz 6 meses que a gente lançou ela, um pouco mais, inclusive. Então, recomendamos que vocês vão para 2507, que vai ter seu suporte até julho de 2026. Então, praticamente aí, são 11 meses de suporte. Então, é, inclusive, é a versão que está mais preparada, que tem mais recursos, que tem mais inovações, inclusive para nessa ótica da reforma tributária. Então, é a versão que a gente recomenda e aconselha que todos migrem, ok? Aí só tem uma diferença do DB Monitor, né? Ele é uma versão única, então ele a cada 6 meses, a cada 6 meses ele muda de versão, tá? É uma ferramenta suplementar. Aí o PDV a gente trabalha com uma cadência diferente, uma cadência mensal, até pela questão da necessidade do negócio, né? Da dinamismo que é a frente de caixa. Então, versões mensais com suporte às últimas 4 versões que a gente lançou, os últimos 4 meses, né? A gente continua mantendo suporte para tickets dessas últimas 4 versões, mas é um modelo de atualização mais automatizado, né, via sistema. Então o cliente sempre vai para a última versão. Então aqui estão as próximas datas de lançamento das novas releases, das novas versões que acontecem mensalmente, ok? E o Price Insights, que é uma solução, já é uma solução de SaaS, né, uma solução de subscrição. Aqui, na verdade, o cliente não tem esse gerenciamento, é um produto que, como plataforma, ele atualiza periodicamente e o cliente acaba não
não precisando se preocupar com isso, mas a gente traz essa visão, né, esse olhar sobre as datas de lançamento, para que a gente tenha o compromisso também de entregas, né, de inovações, enfim, de mudanças de uso de comportamento no produto. Então a gente traz a visão aí, que a cada 3 meses a gente lança essas versões novas, né, e o portal ali é atualizado. Todas essas informações elas estão disponíveis num portal, né, de ciclo de vida. Lá os calendários das versões estão publicados, divulgados, e vocês podem acompanhar essas informações online também. E aí, falando um pouquinho também sobre a importância de atualizar, pessoal, por que a gente sempre reforça, né? Não só para vocês terem acesso às inovações, né? Ter a garantia de suporte em eventuais problemas, né? E também ter mais segurança e performance. Então a gente trabalha aqui constantemente para estar evoluindo, melhorando, né? Como a gente falou bastante aí sobre segurança, sobre recursos que a gente adiciona nas ferramentas, no produto, inovação. E também, pessoal, um ponto importante que vem em destaque é a questão da legislação, né? Estamos passando por momentos de mudanças importantes na legislação do nosso país, como a reforma tributária, que pode a qualquer momento mudar. Então é importante, a gente sempre recomenda fortemente, novamente, que vocês mantenham sempre mais próximos da última versão e dos últimos pacotes, tá? Então, a gente sabe a dificuldade que é parar a operação, manter essa atualização, a gente entende essa complexidade, mas a gente sempre recomenda que vocês estejam sempre na última versão e nos últimos pacotes, quando possível, tá? A gente até mantém o compromisso de entregar semanalmente pacotes com manutenções, correções, adequações legais, fiscais. Então, apesar que não é necessário obrigatoriamente atualizar toda semana, mas a gente mantém esse compromisso de estar sempre disponibilizando esses pacotes para estar mais rápido possível para vocês poderem testar, validar, homologar e atualizar, ok? Agora eu passo aqui para a Aline. Acho que tem algumas perguntas. Isso aí, pessoal. Bom, antes da gente passar aí para responder as perguntas, fica o convite já para vocês participarem do próximo webinar, que vai ser aí com a apresentação, né, dos times de canais de vendas, né, da parte de vendas ali do PDV, né, vendas dos RPs e o PDV também, e as soluções de back-office, tá? Então, já programem aí, façam a sua inscrição para o webinar aí desses times que vai acontecer no dia 13/8 dessas soluções, tá? E agora vamos para as perguntas e respostas. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tem uma pergunta aqui que o Vitor vai responder referente ao desacoplamento, né? A parte que ele falou ali, do desacoplamento das atualizações. O inteligência tributária deixa de ser obrigatório? Vamos lá, Vitor. Pessoal, o pacote ele está como obrigatório na instalação, tá? Ele ainda vai continuar. Ele não é assim primordial para ser usado, mas como ele é junto com a parte de legislação, então ele acaba sendo obrigatoriamente instalado. A gente ainda não tem nenhuma diretiva para mudar isso, tá? Então, sim, ainda ele vai continuar sendo instalado como obrigatório, mesmo sendo licenciado, e se vocês não aderirem à licença, não tem problema, tá? Mas ele vai continuar sendo sim, tá? Tem um ponto aqui também, Vitor, que o pessoal trouxe, referente à senha forte, que tentou habilitar, né, mas deu algum problema, né? Então, como você orienta aí, se acaso for, o Penati, né, acho que vai responder também, o Vitor, sobre senha forte, se for habilitar esse parâmetro, né, que hoje é um parâmetro, se for habilitar e deu algum problema, tiver algum erro, como vocês orientam aí a proceder?
Pessoal, então assim, a orientação que o Penat trouxe ali para a gente de segurança é a gente habilitar o uso de senhas fortes, né? Isso para garantir aí toda uma questão de acesso ao sistema. Se vocês tiverem alguma dificuldade, que nem a parte ali que comentaram que teve algum problema com o PDV, para vocês entrarem em contato com a gente, tá? Para a gente poder analisar se tem alguma relação, se não tem, tá? E se tiver algum problema, a gente vai olhar isso daí e corrigir, tá bom? Então, a orientação que eu dou para vocês é habilitarem isso daí, tá? E abrir um ticket caso tenha algum problema, alguma dúvida, para a gente estar orientando vocês e ajudando quanto a esses pontos, tá bom? Só que a gente também recebeu algumas mensagens referente à parte de integrações, né, que o Penat trouxe, a gente enviou o TOTUS em forma ontem, e aí o Penat vai responder de uma forma mais consolidada, né, não pergunta a pergunta aqui, que a gente recebeu várias, e aí casos específicos também a gente direciona a resposta diretamente para a pessoa que perguntou, casos específicos aqui, tá, mas ele vai fazer uma resposta aqui de uma forma mais global. Joia, pessoal. A gente imaginou que iriam aparecer dúvidas sobre isso, tá? Primeira coisa, a primeira mensagem que eu quero passar para vocês é assim: fiquem tranquilos. A gente não quer prejudicar ou parar a operação, gerar algum problema. Não é esse o nosso objetivo e não é isso que a gente vai fazer. O que a gente precisa ter em mente é assim: se eu utilizo uma integração no qual essa integração foi feita usando informações, seja um documento, seja uma orientação formal, ou seja uma interface disponibilizada pela TOTS, fique tranquilo, isso não vai ter problema nenhum. Já de início, aqui de start, isso está tudo certo. Se eu tenho alguma integração, quando a gente fala em integração, é importante a gente entender que não é consultar dados, especialmente. A gente está falando aqui manipulação de dados. Se eu tenho uma integração que faz inserções ou manipulações de dados em tabelas oficiais do produto, esse sim é um ponto de atenção, tá? Então, se a gente tem dúvida, se a gente tem uma integração, seja feita própria ou por um terceiro que esteja fazendo alteração em alguma estrutura do produto que a gente não tenha certeza de que essa é a forma correta ou a formal, a oficial, aí sim esse é um ponto para a gente checar, ok? Por quê? A gente pode mudar o produto a qualquer momento, a gente pode esperar, ter uma espera de uma informação que ela foi gerada pelo produto e ela não foi gerada pelo produto, e isso pode desencadear um problema, ok? Então, são alterações, manipulações de dados nas tabelas oficiais do produto que não sejam feitas por interface. É, a gente tem algumas interfaces, por exemplo, de EDI, umas interfaces antigas, está tudo certo. São interfaces que o produto disponibilizou para que o cliente pudesse, por conta própria ou com terceiros, fazer uma integração com o produto. O alvo aqui é integrações de manipulação de dados em tabelas oficiais do produto por interfaces que não são documentadas ou orientadas formalmente ou disponibilizadas para isso, ok? Então, só para resumir de forma geral, assim, fiquem tranquilos quando vocês utilizarem essas interfaces oficiais e homologadas, ok? Em caso de dúvida, pessoal, ó, não sei se essa é oficial, não é, vai ter algum impacto, como é que vai ser isso? Pode entrar em contato aqui direto conosco, abrir um ticket para a gente avaliar, responder, tá? Justamente a gente enviou esse TOTUS Informa para, né, pra dar essa abertura, para que a gente possa se preparar, tá? Porque nós vamos fazer essas consistências, né, de forma gradual, e é risco, né, de se tiver utilizando, ela pode parar de funcionar a qualquer momento, né? Então, caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade aí para nos procurar, que a gente responde de forma personalizada, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que tem mais de mensagens. Terá algum webinar exclusivo sobre TOTUS iPass
Não tenho essa informação aqui para passar para vocês, tá, pessoal? Mas vamos direcionar aqui internamente, tá? Acho que não tem nada programado não sobre TOTOS e PES, a gente tem um webinário exclusivo, mas, né, como vocês perguntaram aqui, vou verificar internamente aqui qualquer coisa a gente faz, tá bom? E sobre IA, quando a TOTOS vai implantar, precisamos urgentemente dessa tecnologia, né? Agora, no roadmap da 2601, tá, pessoal? A gente já tem alguns desenvolvimentos em roadmap aqui para fazer entregas de agentes de IA integrados com o produto, tá? Então, hoje a gente já tem alguns recursos, né, de IA em algumas partes do sistema, mas estamos evoluindo aí e desenvolvendo mais integrações, tá? Então, vocês vão ver mais novidades ainda sobre isso na 2601. Tem uma pergunta aqui, Vitor, sobre o client, né? Sobre o acesso que foi citado no início, o client da versão 7. No meu caso, que sou cloud e faço acesso com o Go Globo, muda algo? Bom, pessoal, se eu respondo. O cliente que está em TOTS Cloud, com a nossa solução em PaaS, ele não precisa se preocupar com ele não tem nenhum tipo de preocupação com ambientação, porque toda essa parte de ambientação ela é absorvida, ela é feita, gerenciada, administrada pela TOTS. Nós temos um time em supermercado especialista em administração de cloud, então, ou seja, temos um braço de cloud dentro de supermercados que faz toda essa parte de preparação, validação, homologação e inclusive atualização para os clientes. Então, essa preocupação para os clientes que estão em cloud, ela não existe, ok? Fiquem tranquilo, cliente em cloud, que o nosso time é responsável por fazer isso. Beleza, Pena, obrigado. Deixa eu ver aqui o que tem mais de perguntinhas. Tanto a inteligência tributária quanto o configurador podem ser atualizados com a loja em operação, Vitor? Sim, elas podem ser, tá? Com a loja em operação. O inteligência tributária, ele é mais fácil, né? Você pode atualizar ele sem nenhum problema, ele vai fazer as execuções do script. O configurador, ele exige uma certa atenção só, porque como ele mexe em alguns objetos do RP, então ele vai dar uma leve parada ali, tá? Para poder fazer essa atualização de objetos. Mas eles podem sim ser feitos desacoplados, tá? Sem fazer uma parada total do RP, mas tem essa tensão. O inteligência ele é mais simples nessa questão. O configurador ele tem essa questão de ter que dar uma desconectada nos usuários logados para poder fazer atualização de alguns objetos do RP, tá? Bom, deixa eu ver mais aqui. Penat, sobre a questão do usuário master, não estamos falando de usuários administradores não, né? Me dê um exemplo, por favor. Acho que é bom reforçar aí a questão do usuário com 5. Com certeza. Usuário master, a gente chama de usuário master aqui, que até é um termo de mercado, tá? O com 5, que é aquele usuário que sempre existiu, para logar em questões de suporte, atendimento, né? A gente chama de usuário master. Ele é um usuário que já nasce ele é implantado, o cliente é implantado já com esse usuário, ele é administrador, tá? Então é esse usuário que a gente está falando especificamente, tá? Quando a gente fala usuário master, é porque normalmente os produtos costumam ter um usuário para administrar ali questões de início, de configuração, tal. Então esse usuário acaba ficando hoje um usuário master e a gente chama é o com 5. Especificamente estamos falando do usuário com 5. É esse usuário alvo aí dessa mudança que a gente vai baixar o nível dele para somente leitura, ok? Ele não vai ser mais um usuário administrador. A gente até recomenda, pessoal, isso inclusive está nas nossas documentações ali,
no TDN, sobre recomendações sobre administração de usuários, tá? Tem uma página no TDN que fala sobre o que as nossas recomendações sobre administração, onde fala ali sobre usuários nominais, e a gente até recomenda, quando possível, desabilitar esse usuário, né, master, e trabalhar sempre com usuários nominais. A gente sabe que isso gera um esforço maior para o cliente, inclusive estamos estudando algumas possibilidades aqui para o futuro sobre essa facilidade para a gestão de usuários e atendimento, mas a gente recomenda fortemente que mesmo hoje seja utilizado usuários nominais para acesso ao produto, ok? Então, a gente vai, no primeiro momento, baixar o nível para somente leitura do usuário com 5, ok? Beleza. A gente tem uma pergunta aqui também sobre a parte de integrações e sobre jobs. Quer falar alguma coisa sobre jobs para deixar mais clara essa parte de que Ok? é possível, não? Claro, com certeza. Como a gente mencionou, pessoal, tudo que é de produto, tudo que é oficial, não teremos nenhum problema quanto à continuidade no uso, ok? É, é algo que vai ser feito gradual, né? Algo que vai ser feito de forma cauteloso, cuidadoso. A gente sempre fala aqui que a segurança da operação do cliente aqui ela é premissa para nós. Ela é a diretriz primária. Então, diretriz zero é a segurança da operação do cliente. Então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre essas questões relacionadas a essas consistências, isso não é para desacelerar nada. Não é para tirar a capacidade, o potencial que a gente tem de conectar, acoplar as coisas no produto. Não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente trazer segurança para o próprio cliente, né? Muitas vezes o cliente ele está sujeito a uma integração, às vezes feito por ele ou mesmo por terceiros, e pode estar colocando ele em risco, pode estar gerando alguma informação inconsistente e isso demorar, inclusive, para ser identificado, pessoal. Esse é o grande problema. Não só para nós, como esforço de atendimento, né, mas também para o próprio cliente, que às vezes acaba tendo um ônus em relação a isso. Então, o que a gente quer? A gente não quer impedir ou bloquear, a gente quer direcionar, a gente quer apoiá-los para que a gente faça algo consistente, estruturado, e então jobs, naturalmente, o produto utiliza o mecanismo de agendamento via banco, então isso está tudo certo, vai continuar funcionando sem problema algum. Beleza, vamos parar. O pessoal tá animado hoje perguntando aqui, coisa boa. A gente adora. Vamos lá. Uma pergunta aqui também sobre, olha, eu tenho aqui uma conexão, né, que permite a manipulação de dados em tabelas do RP. Qual que é o caminho para oficializar isso, homologar junto com a TOTOS, tá? Vocês podem abrir ticket, tá, pessoal? Qualquer dúvida aí, abram um ticket que a gente avalia, responde, tá, de forma individual. Se precisa a gente direcionar aqui internamente, a gente direciona também, tá bom? Então, podem abrir tickets aí para a gente tratar sobre cada dúvida, tá? Sobre uma oficialização da homologação para tirar essa dúvida, tá? Pode servir a ticket mesmo. E tem uma pessoa que também pedindo um webinar sobre as novidades do WMS coletor de dados. Tá? A gente não falou aqui nas próximas, né? A gente falou, na verdade, da próxima que vai ser de canais de vendas e soluções de back-office, né? Mas depois ainda nós temos também já programado o webinar aí das soluções comerciais e das soluções de operações, tá? Que é onde entra o WMS e o coletor de dados. Essa vai ser dia 27 de agosto, tá? Das 10 ao meio-dia. Logo também vocês recebem o Todos Informa, o link de inscrição, tá? Mas para todas as nossas soluções, todas as novidades, sempre tem os webinários. Primeiro a gente tem um webinar de lançamento da versão, já aconteceu, né, junto com a Sabrina, uma abertura. Depois a gente tem o da engenharia, onde a gente passa esses recados de ambientação, segurança e tudo mais. E depois
tem os webinários aí dos quatro grupos de soluções que nós temos. A próxima, então, vai ser de canais de vendas e back-office, e na sequência, no final do mês, aí, o webinar das soluções de operações e comercial, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui sobre segurança. O usuário com 5 é owner no banco, Penat. Ele também vai sofrer alguma alteração? É possível alterar a senha padrão desse login? Vou começar de trás para frente. O usuário com 5 de acessar a aplicação é uma coisa, o usuário com 5 que a aplicação usa para logar no banco é outro. Então são dois contextos, apesar de ser do mesmo nome, né? O usuário que a gente já com 5 lá na tela de login do produto não é exatamente a mesma coisa do usuário com 5 que a gente utiliza para logar no banco, tá? O que a gente está falando aqui, o alvo dessas melhorias de segurança é em relação ao usuário que loga na aplicação, ok? O usuário que loga no banco com 5, ele continua sendo o owner com 5, ele é proprietário dos objetos, aí é até importante a gente falar sobre isso também, tá, pessoal? O banco de dados, quando a gente fala quem é a propriedade do banco de dados, né? Os dados é de propriedade do cliente e ele está sobre a guarda do cliente. As estruturas do produto é de propriedade da TOTOS. Então a gente precisa só separar isso para ficar claro, tá? Porque o fato de estar na casa do cliente, de posse dele, para que ele possa cuidar do banco e zelar para aquilo, não dá essa permissão. O termo de uso do software não permite que o cliente faça manipulações, alterações não autorizadas, ok? Só para a gente deixar claro isso, que uma tabela do produto é um componente do produto e é de propriedade, faz parte da TOTOS, tá? O dado que está dentro dessa tabela armazenado pelo produto é do cliente. Ó, só para a gente separar isso. E sobre a resposta sobre a troca da senha do banco, o cliente pode fazer essa troca da senha a qualquer momento, quando ele se sentir, quando ele sentir que há necessidade de fazer essa troca, e a gente tem, inclusive, tem um documento dentro da parte de pré-requisitos ali, na parte de banco de dados, que, inclusive, orienta o cliente a como realizar essa troca da senha do banco de dados, quais aplicações, quais lugares, quais arquivos que ele precisa atualizar. Sempre que achar que teve algum problema em relação a essa senha, ele pode fazer isso sim a qualquer momento. Obviamente que ele vai precisar criar uma janela de downtime aí para poder fazer essa operação, mas sim, é possível. Tem outras aqui relacionadas, mas acho que o Bernardo deixou claro aí sobre a mudança no usuário que loga na aplicação, né? Ainda sobre atualização de versão, se possível, dar exemplos claros do que precisa ou não precisa parar para a atualização dos módulos desacoplados. Imagino aí, Vitor. Bernardo, também, se você quiser complementar. Ainda sobre... Pode repetir a Se pergunta? possível, consegue dar exemplos do que não precisa ser parado para a atualização da versão. Ok. Posso. O inteligência tributária é um bom exemplo. Ele pode ser feito a quente. O conector iFood é um outro bom exemplo. Pode ser feito a quente. O DW pode ser feito a quente. O conector VTEX pode ser feito a quente. O configurador de cenários tributários, ele tem uma alta integração com o produto RP. Ele é usado, o mecanismo dele é usado como motor para fazer cálculos nos processos do RP. Então, o caso do configurador, ele exige uma pausa, uma pequena pausa. O cliente não vai precisar atualizar o RP, mas ele vai precisar uma pequena pausa para ele poder fazer essa atualização. Ele vai precisar desconectar os usuários, fazer a atualização, que leva pouquíssimos minutos, arrisco me dizer aqui que é menos de 5 minutos fazer essa atualização desses módulos acoplados. E aí, obviamente, é uma parada de café, praticamente, né? Então, são exemplos que a gente pode fazer atualizações, inclusive a quente, né? Então, a gente tem DW, conectores. O que é quente é fazer sem a parada. É você poder fazer a atualização do módulo sem precisar parar todos os usuários.
próprio atualização do módulo, ele automaticamente vai tirar o módulo do ar, vai fazer a atualização e vai fazer essa. Ou seja, a gestão é muito simplificada, né? A gente pode parar, atualizar, sem precisar fazer todo aquele trabalho de prévio, de avisar que vai ter uma parada e tudo mais. Então, esses módulos acoplados, eles são muito mais, estão sendo construídos e modelados para essa flexibilidade e rapidez, para que o cliente possa, num intervalo de horário de almoço, por exemplo, fazer uma aplicação quase que imperceptível para os usuários. Beleza. Uma pergunta aqui também sobre integrações, né? Em relação a alterações diretas no banco, será através de package ou APIs ou nem isso será possível? Acho que é, mais uma vez, a questão das interfaces oficiais, A né? gente é importante esclarecer, a gente tentar tirar todas as dúvidas e, eventualmente, alguma outra dúvida a gente possa esclarecer isso posteriormente. A gente tem vários canais aqui que podem ser acionados para esses esclarecimentos. Integrações com o produto, seja ele por API ou seja ele por banco, sempre vai ter uma documentação, né? Se não tem uma documentação que fala sobre como você integra com o produto, já é um ponto de atenção, ok? Então, se você tiver. E, novamente, pessoal, integrar, eu estou falando inserção de dados, inserção e alteração de dados. Se você não tem uma documentação, seja no TDN, ou seja fornecida por alguém da TOTUS, que fale para você o caminho que você deve usar para inserir. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente tentar ser prático. Se eu estou fazendo uma inserção, estou criando lotes de compra, vou dar um exemplo aqui. E eu estou usando um sistema de terceiro ou uma integração de terceiro de fora do produto para fazer criação de lote de compra. Tem uma documentação que fala da TOTS, como é que eu faço isso? Não. Então, isso é um ponto de atenção. Vai parar? Não necessariamente vai parar, mas esse é um processo que vai virar alvo dessa assinatura que a gente está falando. A gente vai ter assinatura de dados que foram gerados pelo produto. Então, nesse caso, seja interface, seja via banco, seja por uma package, ela está documentada, está tudo certo, não tem problema. Então, sendo bem prático, né? Garantam que as integrações que vocês tenham, e isso aqui a gente não está falando para amanhã, nem para depois de amanhã, nem para semana que vem, mas garantam, né, com essa mensagem que a gente está passando, que daqui para frente, pelo menos, que vocês tenham algo da TOTUS que mostre que aquele caminho que vocês estão seguindo, principalmente para inserção e alteração de dados, é conhecido, tem anuência da TOTUS, ok? Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui. Acho que chegou mais durante a resposta do Penat. Sobre a atualização de módulos acoplados. O configurador de sinais tributários está como obrigatório, nos obriga a parar todo mundo, como, por exemplo, atualizar um módulo com 5 web, fica pedido para derrubar os usuários. Quer explicar melhor? Ok. Posso responder? Pode, não, fica à vontade. O configurador, como o Penati já deu uma explicada um pouco, ele tem uma dependência ali do RP, porque como ele faz o cálculo, né, dos impostos, então ele exige essa certa parada aí justamente porque ele é usado durante o processo do RP. Então ele tem essa dependência de derrubar e os usuários e fazer essa breve parada. Ele não chega a ser uma parada igual como se fosse parar a atualização do RP como um todo. Então, sim, ele tem que ter essa certa parada, mas ele é uma parada bem mais breve do que como se fosse uma atualização de todo o RP. Lembrando que esses pacotes, pessoal, eles saem no pacote completo também. Então, uma vez que você executa a atualização do RP como um todo, esses pacotes já são atualizados nesse processo. Então, logicamente, na hora que for atualizar a parte web, eles não vão ser executados novamente, não vai precisar fazer a parada, tá? Mas se eles forem executados apartados, pontualmente pela ferramenta lá do Publica Web, principalmente o configurador de cenários tributários, ele vai exigir essa pausa, justamente porque os objetos que são atualizados, eles são usados dentro do RP,
então eles precisam estar parados para que não ocorra nenhum problema durante a atualização, tá? A gente tem trabalhado para minimizar o máximo possível dessas intervenções, né, de paradas, tá? Mas nesse caso ainda tem essa exigência. Mas como comentei, fica muito mais rápido, mesmo tendo que fazer essa parada, muito mais simples, muito mais rápido do que como se fosse uma janela para atualização do RP como um todo, tá bom? Beleza. Pessoal, vamos finalizando por aqui, então. As perguntas, a gente respondeu aí a maioria delas de forma até individual, né? Algumas mais consolidadas pelo volume, tá? E ficamos à disposição aí, caso quem mandou perguntas aqui e se identificou, né? A gente tem o contato. Também vamos providenciar aí a conversa específica com os clientes para poder tirar as dúvidas pontuais que ficaram, tá? E também fiquem à vontade aí para usar nossos canais oficiais para tirar dúvidas, para perguntar, para perguntar se está correto, se está errado, como faz para oficializar alguma coisa, tá? Para a gente poder seguir com os tira-dúvidas de vocês, tá bom? A gente agradece aí a participação de todos, tá, pessoal? E até a próxima, tá bom? Abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.